te perguntar, Diegão, voltando um pouquinho lá pra 2012, porque tu conviveu com tanta gente maneira, com tanta gente que provavelmente era até seus ídolos como torcedor, né? Porque o Fred, por exemplo, que você disse que virou seu amigo de vida, pô, desde 2009 já faz campanhas pelo Fluminense, né? Temporadas históricas. Como é que foi conviver no dia a dia com esses caras? Tipo, Fred, Sobis, Thiago Neves, Deco... Felipe Maestro. Como é que era esse cara no dia a dia? Era realmente uma parada diferente ali? Cara, e o que eu aprendi, eu acho que acabou virando uma parada que parece até um clichê, mas são os caras mais gente boa, mano. Eu ficava muito com o Felipe Maestro na mesa, assim, pô, e ele adorava os moleques da base, a gente ficava sentado com ele. Que maneiro. Cara, ele só ficava com a gente, porque aí chegavam jogadores, assim, mais boleirão, aí ficava falando de valor de relógio, de carro, não sei o quê. O Felipe Maestro aí viu, porque eu não gosto de ficar sentado nessas paradas aí, não sei o quê. Era o cara mais gente boa, que sentava, escutava, porque é um cara consagrado desse que quer escutar um garoto de 18, 19 anos, mas parecia uma troca de um parceiro seu, além de falar, de conversar. Então eu percebi ali como os craques eles lidavam no dia a dia com os profissionais, com as pessoas que estavam ao redor, que era uma atenção que eles davam para todos os funcionários, que realmente os jogadores mais feras são os caras que são mais atenciosos, mais preocupados. Quando tinha atraso de salário, eram eles que fortaleciam os funcionários ali. E eu ia me apegando a essas pequenas coisas, cara. A forma como era o dia a dia desses caras. E não é clichê isso aí. Os caras mais feras são os caras mais preocupados com o redor, com o staff. Eu aprendi muito. E tem alguma resenha dessa época que tu conta com maior orgulho de ser engraçado? Alguma parada muito maneira, assim, consegue... Cara, olha, uma parada, não é engraçado, mas é uma parada que é um pouco assustador. A liderança do Fred, quando eu cheguei no Fluminense e eu via ele no vestiário para ele dar o discurso de capitão, eu não conseguia acreditar que aquilo ali era uma coisa que saía na hora. Eu falei, esse cara deve treinar em casa, esse cara deve ter um roteiro, o cara, ele é um líder nato, ele é um líder... E quando ele falava, todo mundo parava. Ficava um silêncio, ficava todo mundo prestando atenção. Porque a gente pega no futebol capitães que, vai falar e... Cara, o Fred era uma parada assustadora. Quando ele falava, era um silêncio, todo mundo prestava atenção e aquilo tocava a gente de uma forma... A eloquência dele era uma coisa assustadora. Ele era um líder absurdo. E que sorte que eu tive de poder trabalhar com ele. E a gente, por muitas das vezes, acabava o treino ali, a gente ia para um almoço, a gente passava a tarde toda comendo, na concentração também, ficava eu e ele na mesa. A gente pensava diferente muitas das coisas da vida. Mas era de uma escuta que ele chegava... Julião, por que você pensa assim, cara? Eu queria entender. Trocando uma ideia mesmo. Eu falava, cara, é assim, assim, assim. É porque ele era um cara muito interessado e ele queria entender o porquê que eu era um cara que, teoricamente, pensava um pouco diferente dele e dos outros. Porque eu pensava daquela forma, queria que eu explicasse. E a gente ficava, cara, por horas... Saía do treino ali. Teve um dia que a gente ficou, sei lá, de 1 até as 7, 8 da noite, tomando um vinho ali no restaurante e falando sobre vida, sobre tudo... Porque a inteligência dele tá nessas paradas aí, cara. Além da eloquência, da liderança dele entender o porquê da diferença do outro. E criava conexão, realmente, né? Pô, cara, e tu vê, né, cara? Você tá falando aí do Fred, a gente tem aí também... Ele era uma preleção, vamos dizer assim, né? Melhor que a do Matheus Norton? Putz, mano, aquela ali Tem uma do Matheus Norton. Então, cara, que fecha o braço, né, cara? A gente fala, cara... A gente é tão abençoado, às vezes, com alguns jogadores, né, cara? Mas o Ciro Gomes falava isso, que é o poder da democracia, né? Que bom que a gente vive num não pode falar.